Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Bom dia, quarta-feira, 24 de junho, está no ar mais uma edição do programa Opinião Agora. Conheça a nossa página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora. Como eu já disse anteriormente, lá você encontra quem foram os nossos entrevistados, encontra também os links para rever as entrevistas no nosso canal no YouTube e pode também sugerir pautas, enfim, participar do nosso programa. Vá até aquele espaço, participe, ele é feito para você. Confira agora quais são as principais notícias nos jornais da cidade no dia de hoje. De Piracicaba, temperatura pode chegar a 3 graus amanhã. Já é perceptível que o frio está dominando o clima da cidade. A previsão para a madrugada de amanhã é que as temperaturas da região cheguem a 3 graus, um recorde em 10 anos, segundo o meteorologista e professor de hidrografia da Unicamp, Hiroshi Paulo Yoshizane. Saúde recua e mantém cirurgias bariátricas. A Secretaria Municipal de Saúde recuou da decisão polêmica em cortar 74% das cirurgias bariátricas oferecidas pelo SUS. As cirurgias ocorrem na Clínica Bariátrica de Piracicaba, no HFC. O corte foi anunciado no início do mês, segundo a pasta, como forma de destinar mais leitos em hospitais aos casos de urgências da cidade. Gazeta de Piracicaba. Parecer do CEPAM. Órgão julgou institucional pedido de revogação de aumento. Um parecer do Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal julgou institucional o pedido de revogação do aumento de salário dos vereadores, que tem sido discutido pelo Reaja Piracicaba e pelo vereador Paulo Sérgio Camolese. O aumento de 66% elevou os salários do Legislativo de 6.568 para 10.900 e deu origem ao movimento popular que coleta assinaturas contra o reajuste. Receita Federal, fronteira blindada. Das 10 malas com produtos sem nota fiscal, 7 estavam abarrotadas de celulares. 7 malas abarrotadas de aparelhos celulares, em torno de 1.000 aparelhos novos, e 3 malas com cigarros, brinquedos e aparelhos de recepção de TV via satélite, cuja importação é proibida em todo o território nacional, foram apreendidas ontem pela Delegacia da Receita Federal em Piracicaba, na primeira operação denominada Fronteira Blindada, própria para coibir o contrabando de mercadorias. A mercadoria está avaliada em torno de 80 mil. A Tribuna Piracicabana. Em 2 dias de limpeza, Cedema registra 180 árvores caídas. O segundo dia, a tempestade que arrasou Piracicaba no domingo 21 foi de muito trabalho. Segundo a Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, até o momento 180 árvores caíram. A sequência do trabalho de limpeza, avisa a Prefeitura, depende das condições meteorológicas e deve continuar hoje em ações nos bairros Santa Cecília, Cidade Jardim, São Judas, Vila Independência, Centro e Noiva da Colina. Moagem da cana-de-açúcar tem queda de 8% em junho. Volume processado pelas unidades produtoras da região Centro-Sul do Brasil totalizou 29 milhões de toneladas na segunda quinzena de junho, queda de 8,2% em relação ao mesmo período do ano passado, conforme balanço da União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Confira agora como fica o tempo e a temperatura no dia de hoje. Quarta-feira nublada, com possibilidade de chuva a qualquer hora. A temperatura máxima chega aos 15 graus e a mínima aos 7. E após o intervalo, eu converso com Joisés Gomes dos Santos, ele que é técnico da segurança do trabalho da JSL Logística, a antiga Júlio Simões Logística. Como o dia 25 é dia do motorista, nós vamos falar um pouquinho sobre essa profissão, que para muita gente é uma profissão sonhada desde a infância. É já após o intervalo. Fique com a gente.
Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da Sedema. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Há 2 anos eu quase perdi meu filho para dengue. Uma das piores sensações que eu já tive na vida. Mas com o susto descobri quantas pequenas ações são importantes. Isso porque combater a dengue é muito simples. Qualquer pessoa pode tampar uma caixa d'água e não deixar a água parada. Mas por ser tão simples, parece que as pessoas esquecem. Por isso hoje eu cuido do meu quintal, reúno com os meus vizinhos e cobro deles essa postura de combate. Dengue, se você agir, podemos evitar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. De volta ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje comigo no estúdio, Joisés Gomes dos Santos, que é técnico em segurança do trabalho e também do meio ambiente da JSL, a antiga Júlio Simões Logística. Nós vamos falar aqui sobre a profissão do motorista, a segurança, enfim, as condições que hoje ele encontra, não é, Josué, para transitar aí pelas ruas, enfim, realizar aí o transporte do Brasil, vamos dizer assim, né? Com certeza, eu agradeço o convite seu por estar aqui e valorizar essa função tão especial para o país, que é a função do motorista, né? Sim, com certeza. Que está no dia a dia transportando a riqueza do país aí por todo o Brasil. Bacana. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. José, antes da gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho. Eu até falei Júlio Simões Logística, você me corrigiu e falou, não, agora é JSL. Antes era Lubiane, qual que foi a mudança que aconteceu aí na empresa? Antes era Lubiane, né? A JSL, a Júlio Simões, adquiriu a Lubiane Transportes, e agora recentemente a empresa passou a se chamar JSL. Somente é uma JSL. Questão de mercado. Ah, tá. E a atuação como JSL é nacional? É nacional. E antes a Lubiane era local regional? Regional, aqui na região de Piracicaba, São Paulo. Ah, ok. Bom, você já está aí na JSL há 10 anos, não é? Sempre como técnico de segurança do trabalho? Sempre como técnico de segurança do trabalho, trabalhando na área de segurança, desenvolvendo programas de treinamento, acompanhando o motorista na área de segurança e meio ambiente. É uma ocupação de bastante responsabilidade, né, Joisés? Porque a segurança do motorista é sempre questionada, inclusive, pelo próprio Ministério do Trabalho, pelos próprios motoristas, como uma profissão de risco para a saúde, não só pelas estradas e condições das rodovias, que a gente vai falar aqui, mas também pela própria ergonomia, né, a condição de trabalho do motorista. Como que foi a sua formação para ocupar esse trabalho? Eu fiz vários cursos, né? O primeiro dele foi o curso de técnico de segurança do trabalho. Me formei há mais de 15 anos atrás.
aí tive o prazer de entrar nessa empresa que estou até hoje, e procurar o conhecimento através de cursos, treinamentos específicos, para a gente transmitir essas informações aos motoristas, no que se refere à saúde dele, à direção defensiva, a como trabalhar na estrada, como se proteger nos quesitos de segurança, de pessoa mesmo, contra roubo, e meio ambiente também, né? Porque não é só a segurança, é aquilo que ele usa no caminhão, é um caminhão que derrama um óleo que vai contaminar uma nascente, ou uma carga que tomba, esse produto pode contaminar o meio ambiente também. Então a gente tem que estar preparado, instruindo eles para essas ocorrências que podem vir ocorrer durante o desenvolver das suas atividades nas estradas. Até porque, além da própria segurança do motorista, a empresa também ela é responsável, na verdade, por ele e pela carga, enquanto ele estiver em horário de trabalho. Qualquer coisa que acontecer é de responsabilidade da empresa, né? E também é zelar aí pelo nome da empresa. Tem que zelar pelo nome da empresa. Tudo que ocorre com o motorista na estrada, a empresa está levando a marca da empresa, a empresa é responsável também. Então a gente tem que estar atento, estar monitorando, estar verificando o que está acontecendo, se está tudo certo na estrada, porque o que ocorre lá reflete aqui no escritório, na empresa também. Então, sem falar que vai refletir na comunidade também. Então a gente tem que estar preocupado com isso. Quais são os maiores desafios da sua profissão? Convencer, treinar o motorista, colocar na cabeça dele que ele tem que praticar aquilo corretamente, né? Fazer a coisa acontecer no dia a dia, aquilo que a gente passa em sala de aula para ele aplicar no seu dia a dia, quer dizer, conscientizar ele de que aquilo que a gente está passando vai ser bom para ele, vai ser bom para a empresa e vai ser bom para a comunidade, né? Porque quando ele sai com saúde, ele tem que retornar com saúde para a empresa. A gente não quer ninguém saindo com saúde e voltar doente, voltar machucado, alguma coisa nesse sentido. Então, tem que conscientizar que é importante ele praticar as regras de segurança, praticar a direção defensiva para o bem dele mesmo, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar, é um trabalho de formiguinha ali no dia a dia. Até porque, às vezes, a gente acaba de falar alguma coisa com o motorista, ele fala, isso aqui não é nada, eu estou há 20 anos na estrada, nunca me aconteceu nada, então, hoje vai acontecer? Não, já estou acostumado. Esse rapaz está aí há pouco tempo, está falando. Então você escuta muito isso, mas no dia a dia, trabalhando, conversando, explicando, mostrando exemplos do que ocorre no país. Aconteceu um acidente assim, a gente tem que trabalhar para não acontecer aqui com a gente. Então, conscientizar mesmo, é um trabalho de formiguinha ali. E nesses 10 anos, você pode dizer que mudou a mentalidade do motorista? A consciência, assim, do motorista profissional, vamos dizer assim? Mudou e muito, né? Porque antes a gente tinha aquele motorista jogado, largado, que trabalhava de qualquer jeito. Hoje não, hoje o motorista ele é mais consciente, ele é mais preocupado com o meio ambiente, ele é mais preocupado com a saúde dele, até porque a função do motorista hoje está mais valorizada no mercado. Se você sair fora e falar assim, vou contratar 20 motoristas, vai ser muito difícil você encontrar. A exemplo disso, você vê que tem empresas que estão montando escola dentro da própria empresa, para formar os motoristas, porque não está encontrando no mercado. Né? E outra, a gente tem que formar os motoristas com os novos caminhões, que são tecnologias modernas, que são tudo moderno. Né? Pois é, isso que eu ia dizer, os caminhões melhoraram muito a vida do motorista, que precisa passar horas aí nas estradas, não é? Demais, né? Porque hoje a gente vê caminhão totalmente ergonômico, banco regulável, cabine leito, ar-condicionado, uma forma como ele fica no caminhão, porque é o local onde ele descansa, é o local onde ele dorme nas estradas, tem que dar uma condição melhor para ele, né? Ergonomicamente, porque a hora que ele dirigir 4 horas seguidas, aí 3 horas, a hora que ele levanta, ele não está com a coluna dele toda dolorida. Porque a gente sabe que isso afeta diretamente a saúde dele. Sim. Então, a ergonomia no caminhão veio ajudar muito a saúde do motorista na estrada. Quer dizer, novas tecnologias que estão aparecendo aí. E quais que são os principais riscos e assim, casos que acontecem na empresa relacionados à saúde, que vocês mais ficam atentos para a orientação? A gente fica atento à saúde do motorista quanto à alimentação, né? Porque ele, na estrada não tem uma alimentação adequada, ele come em qualquer lugar, em qualquer bar, porque não tem restaurantes próprios e o custo também nesses restaurantes nas estradas. Então, a gente se preocupa muito com a saúde em termos de ergonomia, que envolve coluna, onde o motorista fica muito sentado, o sedentarismo,
Porque é uma atividade muito sedentária, né? Ele encosta o caminhão dele, ele não sai fazer uma caminhada, até às vezes por medo de sair, deixar o caminhão fazer uma caminhada e vir alguém roubar. Então a gente se preocupa muito, faz os exames periódicos, está sempre controlando esse tipo de coisa com os nossos motoristas. Eles têm aí um compromisso com vocês de participar desses treinamentos, não é? Eles são convocados, eles vêm, muitos se oferecem para estar participando. E quando você faz esse treinamento, é muito interessante os exemplos que eles trazem para você. Às vezes você pensa que você vai passar alguma informação para eles, você aprende com eles, o que eles trazem, aconteceu isso comigo, né, na rodovia. Então aquilo na verdade, um bate-papo, se torna um bate-papo que você aprende mais do que você passa para eles. Uma troca de experiência. Uma troca de experiência. A gente vê também que algumas concessionárias realizam em algumas paradas, uma tenda com atendimento para aferir pressão, fazer teste de diabetes. O que vocês acham desse trabalho? Nossa, esse trabalho é excelente. É um trabalho que ele só veio agregar para o motorista. Na JSL, para você ter um exemplo, a gente tem 7 trailers desses espalhados pelo Brasil, né? Lá tem enfermeiro, lá tem atendente, lá mede a pressão, mede a triglicérides, faz uma série de conversas com o motorista, avalia a situação do motorista como está. Já chegou a medir pressão, chega ao caso de medir a pressão do motorista, não deixar ele sair porque ele está doente, não ter condição de seguir. Então, isso aí veio muito a agregar para o motorista, quer dizer, ele tem um ponto de apoio na estrada que vai ajudar ele se ele precisar, de repente, parar no local para biturar um dente, como a gente vê aqui na Bandeirantes, quer dizer, ele pode ir lá passar, cortar cabelo. Então, isso o motorista só veio ajudar, é ponto de apoio, que ele sabe que em tal lugar ele pode parar, que ele vai estar tranquilo, que tem segurança. No geral, quais que são os principais riscos da profissão hoje? Olha, o risco da profissão é o risco de acidentes nas rodovias, né? A gente pega estradas esburacadas, né? O motorista dirigindo sem condições, mas o principal mesmo, de repente, aí fora, e a grande maioria aí fora, é o não cumprimento de legislação, quanto à jornada de trabalho, ao risco de ter que entregar uma carga, às vezes rodar 10, 20, 30 horas aí, direto para entregar um produto. Quer dizer, isso vai gerar o quê? Vai gerar alguma doença lá no fundo, seria a fadiga, que pode se resultar numa tragédia, num acidente. Então, isso é um dos fatores. E as rodovias, né? O excesso de veículos, falta de manutenção, muitos veículos rodando precariamente, que envolvem outros acidentes, que põe em risco a vida dos motoristas na estrada, e não só os motoristas, mas os usuários das vias também. Sim, não são os motoristas profissionais, né? Sim. Também. Bom, mas existem aí também, vocês têm 200 motoristas na JSL, mas nessa região? Nessa região. Mas como é que você faz para trazer todo mundo para esses treinamentos? É rígido aí o controle, né? É rígido, é um controle, você tem que fazer toda uma planilha de controlamento. E você pega, você não consegue parar todo mundo uma vez, então tem que fazer um escalonamento durante a semana, durante o mês, para vir trazendo. Ele apareceu na filial, você leva ele para a sala de treinamento, passa o treinamento, quer dizer, tem que estar sempre controlando quem fez, quem não fez, para você estar passando a informação mesmo para frente. Porque o motorista bem informado é um serviço seguro que ele vai praticar na estrada. Certamente. Além do que, existe aí também uma definição de rota, inclusive, não é? Para que ele cumpra o que precisa no número de horas, mas sem afetar a própria saúde, não existe? Porque essa preocupação que a gente vê em cumprir horas, e às vezes a pessoa toma o rebite, essas coisas todas que a gente vê na imprensa, acontece demais, mas é mais comum para quem tem um caminhão próprio e precisa cumprir isso, porque isso impacta no bolso dele, numa empresa de transportes. Isso é diferente? Isso é diferente, porque a gente controla esse tipo de atitude, né? O motorista, a gente tem lá teste de bafômetro, né? O motorista vai viajar, ele tem que soprar o bafômetro, ver se ele é convidado a soprar o bafômetro, ver como que está a situação dele. Quando ele chega com a carga, ele sopra o bafômetro para ver como que está, como se ele não bebeu nada na estrada. Por quê? O motorista, de repente, pega uma carga aí fora aí, tem que entregar em tal período, ele não consegue, ele vai tomar um medicamento, um rebite, e isso lá na frente pode afetar, resultar num acidente. Então você tem que estar controlando, tem que estar com um programa controlando essas atitudes do motorista, para quê? Para não acontecer. Hoje a gente tem uma lei específica, que é a lei do motorista, que foi criada agora em abril, né? Então essa lei, ela veio ajudar ou determinar os horários que o motorista tem que trabalha 8 horas, mais 2, com uma hora de descanso, não pode trabalhar mais do que 4 horas no volante, tem que descansar meia hora, quer dizer, e entre uma jornada e outra tem que ter no mínimo 11 horas de trabalho.
E a fiscalização está em cima, né? Ministério do Trabalho, os promotores, o Ministério Público, está trabalhando em cima para ver como que está aplicada essa lei nas empresas. Esse controle de parada vocês fazem na JSL de que forma? A gente faz através do diário de bordo. Né? O diário de bordo é um documento criado com base na lei, né? Onde o motorista marca a entrada que ele saiu, marca a hora que ele parou, tem os códigos, tudo certinho, o código de parada de almoço, código de parada por tempo de direção, por manutenção, por carga, descarga. Então, isso aqui é marcado tudo certinho, depois entregue para a gente. Então, se saiu fora daquilo ali, vai ser passado para o nosso departamento para estar verificando que ocorreu. Realmente aconteceu. Exatamente. Uhum. Que ótimo. Bom, após o intervalo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a lei do motorista, né, que foi aí aprovada agora em abril, foi isso? Foi aprovada em abril. E tá que em vigor muda aí a condição do motorista para melhor, né? Para melhor, essa lei veio ajudar, né? O tempo de jornada do motorista no volante dirigindo aí. Dá mais segurança para ele. Que é uma lei que vai ter para todas as empresas estarem se adequando. E não só as empresas, os motoristas que prestam serviço também, né? Sim, então, tá bom. Após o intervalo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, então. Já já. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.
De volta com o programa Opinião Agora, ao vivo, e hoje eu estou conversando com o Joisés Gomes dos Santos, que ele é técnico em segurança do trabalho e meio ambiente na JSL Logística. Joisés, há pouco antes do intervalo você falou, né, sobre a aprovação da lei do motorista, que coloca algumas regras que beneficiam o motorista e traz mais segurança, enfim, para ele mesmo, para a empresa e para quem transita aí pelas rodovias, né? Essa lei fala sobre o descanso, que é uma questão sempre polêmica aí quando se trata de transporte de carga, enfim, em decorrência dos prazos que às vezes são curtos para que a mercadoria chegue, enfim, que são perecíveis, enfim. Como que vocês têm trabalhado essa nova lei na JSL? Essa lei é através do nosso departamento jurídico. A gente criou, como eu falei, o diário de bordo, né? Então, o departamento de tráfego determina onde os motoristas vão fazer as entregas e eles têm que seguir o que foi que a gente passou em treinamento para eles, que é a jornada como essa deve ser feita conforme a lei, que cada 4 horas trabalhadas, né, de direção, dirigindo ali, ele tem que descansar meia hora. Então, se ele trabalhar 4 horas, para meia hora, descansa no volante, para ele se recompor, porque está provado aí que 4 horas no volante você dirigindo, você já começa a perder o foco da sua direção do volante. Quanto tempo ele deve ficar em repouso, gente? Por meia hora. Meia hora? Meia hora sem dirigir. Mas ele deve procurar um posto, essa parada deve... Porque às vezes fica um período tão longo, né, sem ter um posto de parada. Geralmente ele tem que procurar um posto de parada. A lei diz que ele tem que procurar parar num estacionamento seguro. Esse é um ponto crítico dessa lei, né? Ah, tá. Que inclusive também é um ponto problemático até para as empresas, né? Para as empresas. Por quê? Porque foi feita a lei, mas não se foi feita a estrutura no país, que é pontos de apoio. Tá. Local seguro para ele parar o caminhão, para ele poder descansar, para ele poder tomar um banho, fazer o que for preciso ali para não estar no volante mais do que 4 horas seguidas. Então, isso falta no Brasil, falta toda essa estrutura. Aquele caso que aconteceu em Cubatão, que a prefeita lá da cidade proibiu que houvesse a parada naqueles pontos de apoio em determinado horário, e aí houve aquela paralisação na rodovia. Aquela situação afetou o trabalho de vocês? Como é que foi? Parou tudo, né? Porque afetou diretamente, porque o transporte nosso aqui da nossa região vai mais para Santos e Guarujá. Então, tudo aquilo ali parado, os caminhões ficaram parados na rodovia. Então, chegou ao ponto da gente deixar os caminhões no pátio e não deixar descer, porque ia chegar lá e ia ficar parado. Então, afetou diretamente, porque lá embaixo parou-se tudo, caminhões graneleiros, caminhões de tudo quanto é lugar do país, parado ali para fazer as suas descargas em Santos. Então, acredito que afetou o estado de São Paulo inteiro. Sim. Isso aí. Foi uma atitude um pouco radical, né, vamos dizer assim. Muito radical, porque não se ia resolver aquilo ali de um dia para o outro. E não se vai se resolver de um dia para o outro aquilo ali. Então, exige um planejamento do governo estadual, do governo federal, para se resolver aquela situação que é o gargalo do Porto de Santos, né? Passa tudo por Cubatão ou Santos. Então, é complicado. Aí vocês também têm que estar à frente não, né? Participando desses debates para melhoria também nessa situação, certamente, né? Joisés, você falou também no intervalo que vocês trabalham com os profissionais contratados pela JSL, que recebem treinamento, que tem essa necessidade de se conscientizar, enfim, praticar as regras e as normas da empresa, mas vocês também têm colaboradores agregados. Qual que é o processo e como que é a relação de vocês com esses profissionais que não têm aí uma ligação, né, vamos dizer, de CLT? Esses são pessoas físicas ou jurídicas, né, que eles são os próprios donos dos caminhões e eles vêm para a empresa, a gente tem lá um contrato que ele trabalha com a gente fornece a carreta, né, para ele trabalhar e ele entra com o caminhão. Quanto aos quesitos de segurança, são os mesmos nossos, até porque ele está transportando os produtos dos nossos clientes por todo o país, então ele está representando a gente. Então a gente tem que existir os exames médicos necessários para o motorista, a manutenção do caminhão dele, se está em dia, se não está. Isso ele tem que provar através de documento quando a gente assina o contrato, quando ele vem trabalhar. E venceu, ele tem que renovar, senão ele não carrega novamente. Então, os mesmos cuidados que a gente tem com os nossos motoristas frotas, né, que é todo aquele exame médico, treinamento, a instrução, o bafômetro, é a mesma coisa com os agregados.
porque ele está nos representando na rodovia. Aí você falou dessa questão, né, do transporte de carga, enfim, dos clientes, que existe essa nomenclatura de gestão de unidade móvel. O que quer dizer isso nesse meio? Se você analisar, o motorista ele é um gerente, porque ele gerencia o quê? Um caminhão aí de 400, 500 mil, mais uma carga de 1 milhão e pouco que ele está transportando na estrada. Quer dizer, de repente, o faturamento, o valor daquele patrimônio, às vezes é muito maior do que uma empresa pequena de médio porte aí. Sim. Então, seria um gestor de unidade móvel de negócios. Né? Então, é uma nomenclatura diferente. Seria um gerente de unidade móvel, porque ele está administrando um alto capital da empresa. Com certeza. José, essa questão também do transporte de cargas valiosas aí, também levanta uma outra questão que a gente precisa colocar aqui, que é a da segurança com assaltos mesmo nas rodovias. Como que anda essa realidade pelo Brasil? Olha, a tecnologia, ela vem nos ajudar. Né? Hoje todos os caminhões são equipados com rastreador, eles são monitorados, quer dizer, mas a gente vê que o outro lado também está como se diz, se aperfeiçoando. A tecnologia aqui aperfeiçoa, o lado do mal lá também, os bandidos, os ladrões, estão se aperfeiçoando também. Então, está monitorando sempre, constando, além do monitoramento via satélite, a gente tem o monitoramento via rádio, que é o Nextel. Você liga, onde você está, como que você não está, já entregou, já chegou no cliente. Às vezes o motorista, ele fica até bravo porque você faz isso. Toda hora fica ligando, a gente quer monitorar o fato da segurança dele também, saber como que anda. E eles são orientados também para que atitudes tomar em relação a isso, né? Vocês realizam campanhas de conscientização na JSL? Como que são abordados os temas e como são definidos? As campanhas definidas anualmente, já o cronograma anual, né, de acordo com cada época. No mês de maio, por exemplo, a gente tivemos a campanha a prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes em rodovia. Foi uma campanha a nível nacional, né, toda a empresa. E mês passado tivemos uma campanha da neblina. Né, essa vem boa hora, hein? Essa vem boa hora, porque a neblina chegou. Chegou. Você vê pelas estradas. Como que ele se comportar na rodovia, na neblina, farol baixo, não andar com o pisca-alerta ligado, porque isso representa que ele está na emergência e tal. Só o pisca-alerta se estiver parado, em rodovia, em movimento, não pode. Então, essas campanhas acontecem mensalmente na empresa. Todo mês tem uma campanha que a gente divulga. Tivemos a campanha da ergonomia, ensinando ele como dirigir, como regular o banco, como subir, como descer, para não afetar a sua saúde, a sua coluna. Então, é sempre algum tema voltado aí para a realidade mesmo, no dia a dia, né? Por isso que também esse feedback que vocês têm do motorista que está dia a dia nas pistas é importante, né? Essa relação mesmo. É muito importante porque eles trazem as informações do que está acontecendo, né? Porque ele está nos representando lá fora também. Então, de repente, ele vê uma situação lá, ele traz para aconteceu isso, eu vi o motorista fazendo isso. Então, ele mostra para a gente como está a realidade. Está acontecendo lá. Tem que estar acompanhando, tem que estar ouvindo eles, né? A gente procura muito ouvir os motoristas, tá escutando o que eles têm a dizer para nós, porque às vezes eles vêm para a gente conversar, eles querem desabafar, querem falar, aconteceu isso, o motorista me fechou, quer dizer, eles querem contar alguma coisa, então você tem que estar ali também, você serve de psicólogo às vezes. Pois é, isso que eu ia falar. Inclusive, eles passam muito tempo sozinhos, né? Sem conversar com uma pessoa ali, refletindo sobre a vida, enfim. Não é para qualquer um uma profissão de motorista profissional, né? É uma profissão solitária. Eles têm no ponto de parada os amigos, acabam se encontrando pelo rádio, às vezes, né, mantém contato, mas essa vontade também de interagir quando encontra também o pessoal é bem grande, né? É bem grande. Eu costumo dizer lá que o departamento de segurança devia mudar, psicologia, né? Porque eles vão lá para conversar, às vezes para desabafar, ver o que aconteceu na estrada, contar para a gente, né? Às vezes a gente aconselhar eles, aí o cara às vezes precisa só falar, nada mais do que isso. Que ele quer falar, quer alguma coisa que está acontecendo com ele, então eles vão para a gente e procura. E geralmente eles trazem sempre alguma coisa de fora aqui. Às vezes a gente conversando com ele, ele está aprendendo também. Sim, esse olhar, ouvidos e tudo para essa realidade que eles vivem aí no dia a dia é fundamental, né? É uma função que vive na estrada sozinho, né? Sim. Longe da família, às vezes vai de semana em semana em casa, quer dizer, eles estão longe da família. Então, conversando entre muitos colocam o rádio, fica mais tempo no rádio conversando entre eles do que com a gente, né? Então precisa ter esse espaço aí para poder colocar, né? Sobre também a velocidade, a gente falou sobre a condição
das pistas, que é bem precária, e especialmente fora do estado de São Paulo, né, José? A orientação de vocês, acho que para essas regiões são ainda mais intensas, né? Eu diria que São Paulo, em termos de rodovia, ela é top, né? Se comparar a nível de Brasil. Mas tirou São Paulo aí fora aí, que é pro Nordeste fora, a rodovia tudo precariamente, né? São precárias, buracos, sem acostamento, sem condições. A velocidade é um item muito importante. Vocês têm uma velocidade permitida pela empresa? 80 km por hora é o máximo. E não é pouco? Não é pouco. Devagar? É devagar se você falar assim em tempo de tempo. Mas se você falar em termos de segurança, de benefício que ela vai nos trazer, ela é muito maior o benefício. Porque o motorista vai colocar menos em risco a sua vida, vai andar mais devagar, vai estar mais atento, né? Já que nós temos caminhões de tecnologias aí avançadas que atinge 150, 200, né? O caminhão anda muito, se passa por caminhão na rodovia aí, a 180. Nossa. Esse dia eu passei ali com o meu carro ali, o cara passou por mim com a carreta e foi embora de um outro empresa. Parece que o carro vai virar, né? Parece o carro, porque a tecnologia está aí, né? Então você tem também que monitorar isso aí. E a nossa velocidade lá hoje é 80 por hora. E aí, esse diário de bordo, vamos dizer assim... Controla também. Ele é o dedo duro, né? É o dedo, e o rastreador. O rastreador também é dedo duro. Também consegue. Sobre o meio ambiente, você falou sobre descarte de materiais. Que tipo de materiais que o caminhoneiro pode descartar na pista? Na pista não, pelo amor de Deus, né? Em alguma área de descarte. Né? De repente um pneu estourou, ficou só aquele, joga fora. De repente a própria alimentação dele é uma lata, é um plástico, alguma coisa que acabou de usar, joga fora, né? Material que às vezes vai completar um óleo de freio, alguma coisa. O que a gente aconselha ele? A guardar aquilo ali, chegar no local adequado e descartar num posto, ou quando chega na empresa e descartar no local adequado. Por exemplo, se ocorrer um acidente, a gente tem as instruções para ele, teve um vazamento de óleo, a carga derramou na estrada, está comunicando. A gente está trabalhando em cima disso aí para não ter contaminação ao meio ambiente. Sim, porque... Ou a nascentes d'água, ou até os abastecimentos de cidades, né? Está comprometendo aí como... Você falou essa questão do pneu, né? Acho que eu já vi, acho que o telespectador está em casa já viu, você já deve ter visto, aquelas pedaços de pneu, às vezes em rodovia, de caminhões. Por que acontece aquilo, José? Aquilo ali é recapagem de pneu, né? Que solta, às vezes é mal feita, né? Às vezes é pneu que já está com a sua vida útil já no final, aí as pessoas continuam rodando, aí não aguentam rodar mesmo, né? Começa a esquentar, solta, quer dizer, é um risco também para as pessoas que estão atrás dirigindo. Sim, porque aquele pedaço de pneu fica até a concessionária vir retirar, fica ali, você tem que pegar aquele material, fica ali, às vezes num horário à noite, por exemplo, que é mais difícil a visibilidade, pode ali acontecer um acidente grave, sério. Gravíssimo. Com certeza. Bom, para seguir todas essas regras, para conseguir ter sucesso nessa profissão, quais que são os principais requisitos para ser um caminhoneiro profissional? Querer ser um caminhoneiro, gostar do que faz e aplicar no seu dia a dia os conceitos de segurança. Não basta ele querer ir lá fazer se ele não aplicar a segurança. Não basta ele aplicar tudo isso aí se ele não tem a vocação para ser motorista, né? Então ele tem que gostar, ele tem que querer e aplicar no dia a dia dele nas estradas, a cidadania, o respeito pelo próximo que está dirigindo na rodovia. Então isso ele tem que ter no seu dia a dia, a sua função de motorista. Não basta querer ser um motorista, tem que aprender os conceitos também. Porque motorista de caminhão, há alguns anos atrás, agora não sei se ainda hoje em dia é assim, mas tinham muitas crianças que sonhavam em ser motorista de caminhão, né? Tem muita gente que trabalha com você que traz esse desejo desde a infância? Tem. A gente tem motoristas lá que o pai trabalhou, o filho agora entrou trabalhando, porque tem aquele sonho, né, de seguir a carreira do pai, de dirigir caminhão, quer conhecer o país. Então a gente vê lá da criança lá em casa, lá que está com o caminhãozinho dirigindo, eu vou ser motorista, igual meu pai. Quer dizer, quer seguir o exemplo do pai. Às vezes o pai fala, não, meu filho não vai ser motorista, vai ser um advogado, vai ser... Mas a criança quer ser aquilo. E muitas vezes isso se concretiza. Mesmo, né? A gente tem visto que às vezes tem se concretizados, né? Que está lá pai e filho trabalhando com o caminhão lá e gostam, então fazendo o que gosta. Mas aí chega lá tem que ter
tem um choque de realidade também, né, Tem um choque de realidade. que é essa questão de entender como é que realmente isso funciona e que não é mais como aqueles caminhãozinhos de madeira que tinha na infância, né? Aí ele tem um choque, né? Porque ele vai estar no dia a dia ali, né? Vai estar vivenciando aquilo. Vai ver como que é a realidade do motorista, que não é fácil, né? Pelo sistema nacional que a gente vê de rodovias, o sistema de dirigir, de como que funciona o transporte nacional. Então, esse choque ele vai sentir mesmo no dia a dia ali, quando ele estiver dirigindo o poçante, como eles falam. E o motorista tem uma idade? Por exemplo, na JSL existe uma idade que um motorista pode ser contratado? Aí ele tem que ter a letra E, né? A partir do momento que ele tem a letra E, pra você ter uma ideia, a gente tem uma escola lá, que forma os motoristas. O cara tirou a letra E, ele vai para lá, entra na escola, passa por todo um treinamento de 45 dias, aprende a dirigir a carreta, manobrar, fazer todos os processos, aí ele é liberado para a estrada. Então, a carta E é a carteira de habilitação para carreta? Para carreta. Ela é para qualquer tamanho ou existe tamanhos... Não, a carta E já está liberada. Ele está liberado, mas mesmo assim ele tem que passar pela... Exatamente, às vezes a pessoa tem a carta E porque tirou na autoescola, mas não tem a vivência com o veículo, então a gente já não pega. Pega para passar para a escolinha, passa por todo o treinamento, que é um processo feito pelo departamento pessoal, selecionado, então passa por treinamento de economia, de direção defensiva, de manobras, de estrada, de economia, de combustível, tudo, de pneu, para depois ele ir para a estrada. E assim, no geral, existe acima dos 18, se ele tiver, ele já pode se candidatar? Já pode. Já pode. Porque às vezes a pessoa tem pressa de realizar o sonho de infância, né? Josias, dia 25 agora, então, é o dia do motorista e convencionalmente existe aí a passeata, a carreata, não é? Dos motoristas aqui na nossa cidade e em todo o país. Vai acontecer aqui também? Vai. No SESC Senat está organizando. Vai ser domingo agora, dia 28. É uma carreata, dia de São Cristóvão, dia do motorista. A gente se reúne lá de manhã, tem o café da manhã. Aí depois o pessoal sai com os caminhões, os veículos, tudo pela cidade, fazendo desfile. Aí para na igreja, o padre faz a bênção ali no Jardim Presoto. Aí depois todo mundo se dispersa para suas residências. E quem quiser participar, é só comparecer no SESC Senat, não precisa ser caminhoneiro, né? Não precisa ser caminhoneiro. Quem quiser participar é só chegar lá, tá junto com o pessoal, na hora que for sair para a carreata, com o São Cristóvão na frente, é só chegar lá e tá acompanhando todo mundo. Onde que vai ser, José? No SESC Senat. SESC Senat, qual que é o endereço, você sabe? É ali em cima, perto do Jardim Presoto ali. Perto do Jardim Presoto. O SESC Senat é uma instituição que também cuida aí da categoria, né? Isso, é uma instituição destinada ao transporte. Assim como tem o Senai da indústria, o Senac do comércio, tem o SESC. Na verdade, ele faz parte do Sistema S, né? Sim. Que é o SESC, Senai e SESC Senat. Então, cuida da categoria do motorista mesmo. Que inclusive oferece muitos benefícios, né, na unidade. Isso, tem lá planos de saúde, tem treinamentos, tem médicos, tem piscina, tem clube, tem chalés, tem tudo lá para o motorista que é credenciado ali dentro, né? Tem que ir lá fazer uma carteirinha para ficar sócio. Por isso é importante, né? Acompanhar as informações da categoria, as mudanças, como a nova legislação aí também, e participar inteiramente aí da profissão. Com certeza. E tem muita gente devoto de São Cristóvão lá na empresa? Tem bastante gente, viu? É? Eu mesmo sou um. Ah, eu tenho uma antiga, né? já traz. Tá vendo? E você já dirigiu carreta? Dirige ou não? Não dirijo. Não? Nunca teve vontade, não? Não, porque a gente a letra nossa mais baixa, né? Então a gente já procura não dar o exemplo pro pessoal lá. Participa desse universo aí, orientando e participando lá de fora. Lá de fora. Deixar para eles lá que eles são os profissionais mesmo do transporte e estão habilitados para isso. Bacana. José, eu queria agradecer demais a sua presença. Obrigada por ter vindo, por ter passado as informações para a gente e para você também. Parabéns pelo Dia do Motorista. Estenda esses agradecimentos da TV Opinião também para todos que trabalham com vocês. Eu agradeço. Muito obrigado à TV Opinião, a você, a toda a sua equipe. Fico agradecido. Obrigada. E o programa Opinião agora fica por aqui. Para você uma excelente tarde e a gente se vê amanhã. Tchau.
Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.